Boa tarde, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Perdoem-me a forma como esse vídeo está saindo. Nós sabemos que estamos em um período muito difícil com o surto do coronavírus. Desde já eu gostaria de reiterar os cuidados com a saúde, com os seus familiares. Esse é um momento de nos resguardarmos cada vez mais. Não obstante, eu estou aqui para apresentar a vocês a aula sobre calor latente, né? Eu acredito que vocês devem lembrar que nós estávamos exatamente nessa parte, né? Como bons alunos e dedicados que são, eu sei que vocês lembram de tudo que eu falei até hoje, né? Até hoje não, até antes da suspensão das aulas. Mas o que eu gostaria de começar aqui falando com vocês sobre como que vai se dar isso, como é que vai ser essa aula? Será simplesmente eu falando? Não. Eu vou reproduzir a tela aqui em algum momento para que vocês possam visualizar as fórmulas, para que vocês possam ter um entendimento bacana do que eu estou fazendo aqui, né? Quanto à questão do calor latente, eu gostaria de deixar claro que nós estamos falando de um outro tipo de calor, né? Aqui eu estou com um álcool em gel e higienizante, muito usado, muito popular agora, né? E eu gostaria de mostrar para vocês a primeira ideia, né? Quando você utiliza o álcool em gel, a ideia é que você vai perceber que ele vai evaporar muito rapidamente, né? Ele vai mudar o seu estado muito rapidamente, como você pode ver aqui, ó. Vou deixar ele cair, né, gente? Como você pode ver aqui, ele já está quase sumindo, né? Muito em breve eu não vou ter o álcool em gel aqui na minha mão, né? Então a gente está falando de uma forma de propagação de calor ou troca de calor que não é somente capaz de mudar a temperatura. Nós vamos falar sobre a forma de calor que é capaz de mudar um estado de agregação da matéria, tá bom? Então acompanhem a aula. Gostaria que vocês tirassem as dúvidas pela plataforma, assim que possível eu vou respondendo. E espero que vocês fiquem bem, que vocês estejam bem sempre, que se cuidem. Estou com saudades e eu acho que vocês também estão, né? Assim eu gostaria de pensar, tá bom? Então vamos à aula, vamos adiante à gravação da tela. Certo, pessoal, aqui nós temos a nossa atividade da semana. Temos os estudos referente ao calor latente e gráficos. Vale dizer, pessoal, que agora nós estamos tratando aquela quantidade de calor que é necessária para mudar o estado de uma substância, certo? Isso significa que os nossos conceitos se expandem um pouco mais, tá bom? É, os componentes que vocês precisam entender, né, as grandezas físicas envolvidas no calor latente, basicamente são quantidade de calor, massa e calor latente. Então, esse calor latente basicamente vai depender da substância. Algumas substâncias demandam mais calor para evaporar ou solidificar, fundir, qualquer que seja a mudança de estado aí envolvida, certo? Mas importante, gente, dentro do que nós estamos estudando, não basta apenas decorar a fórmula para reproduzir, é preciso entender o significado dela. Mais para frente, nós teremos oportunidade de resolver questões em que tanto o calor sensível quanto o calor latente vão conversar entre si, ou seja, é uma questão em que envolvem os dois tipos de condução, absorção ou liberação de calor, tá bom? Então, no caso do calor latente, essa constante de proporcionalidade, ela se refere ao que, pessoal? Aqui, ela se refere a quantidade de calor necessária para que 1 grama da substância ela venha a se tornar uma outra forma de estado, ou seja, 1 grama do determinado líquido se torne vapor. Então, essa é a ideia do calor latente, certo? No caso específico aqui, nós temos uma tabela como exemplo para que vocês possam entender um conceito importante. Você terá, a priori, calor latente de fusão, calor latente de vaporização, calor latente de solidificação e calor latente de condensação. O que vocês precisam entender de imediato é que aqui, não sei se vocês repararam, posso até colocar isso em negrito, existe um sinal negativo, tá bom, pessoal? O sinal negativo se refere à perda de calor, ou seja, se um corpo se resfria, ele está perdendo calor. Já falamos um pouco sobre esse conceito nas aulas anteriores. Então,
No caso de um corpo que aquece, ele está ganhando calor, ele está recebendo essa energia. Então, quando eu me refiro a um calor latente de fusão ser 80 calorias por grama positivo, né, uma grandeza positiva, eu estou dizendo que para que a fusão aconteça, é necessário que ele absorva calor. Então, fusão, na verdade, é o que? O derretimento do gelo, por exemplo, no caso da água. Então, precisa ser absorvido o calor para que ele venha a derreter, certo? Enquanto, nesse caso aqui, solidificação, menos 80 calorias por grama. Então, o que eu quero, basicamente, é que a minha água torne-se gelo, ou seja, ela precisa perder calor para o ambiente para que então venha a assumir o estado sólido, tá bom, pessoal? Então, tenham em mente isso. Calor, quando ele é positivo, quando o calor é positivo, o corpo funde ou vaporiza. Quando ele é negativo, ele solidifica ou condensa. Esse conceito de calor positivo e negativo, ele é muito utilizado também no equilíbrio térmico, certo, pessoal? Então, tenham sempre em mente isso. Na física, eu gosto muito de insistir isso nas nossas aulas. Na física, o sinal ele não está ali à toa, tá? O sinal ele tem um significado que representa o fenômeno físico. Seguindo aqui um pouco mais adiante, nós temos as curvas de aquecimento. No caso, o gráfico, eu coloquei aqui uma observação e que você deve considerar que no processo de absorção de calor, a substância passará por etapas de calor sensível e calor latente. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que gelo não necessariamente vai estar a 0 °C. Na verdade, o gelo ele pode estar a uma temperatura menor do que zero, que normalmente ocorre. Por exemplo, menos 10 graus Celsius, menos 15. Então, se eu quiser derreter o gelo, é necessário que ele absorva calor de tal forma a dar conta da subida da temperatura, da elevação da temperatura e da fusão, certo? Do, do gelo. Ou seja, primeiramente ele precisa sair de menos 15 graus para 0 graus e quando chega nessa temperatura, ele vai precisar receber mais calor para que comece a derreter. E é daí que vem o nosso gráfico, certo, pessoal? Quantidade de calor aqui na horizontal, abscissa, quantidade, a temperatura na vertical ordenada. Então, os pontos que eu gostaria que vocês tivessem em mente é principalmente esse daqui da fusão. No momento que o gelo começa a se tornar água, ele vai fixar uma temperatura, tá? Então, nesse processo de mudança de estado, não há mudança de temperatura, certo? O mesmo vale, então, para a vaporização. Não há mudança de temperatura até que aquela substância ela venha a se tornar completamente vapor, sair completamente do líquido para a fase de vapor. Lembrando que esse gráfico é um exemplo, pessoal. É importante que vocês tenham em mente que o comportamento de substâncias puras é diferente do comportamento de misturas ou de outros tipos de substância, tudo bem? A priori, podemos utilizar esse gráfico como uma referência para entender onde ocorre o calor latente e onde ocorre o calor sensível. Sensível nas mudanças de temperatura e latente nas mudanças de estado. Aqui estão agora algumas questões para que vocês possam exercitar, pessoal. Vou seguir novamente para a câmera principal para me despedir de vocês, mas lembrem-se, eu estarei à disposição a todo momento que vocês postarem algo na nossa plataforma. Eu vou atender vocês da melhor forma possível. Espero que vocês utilizem, tá, pessoal? Que acompanhem. Nós estamos em uma outra sala de aula, mas ainda assim é sala de aula, tá bom? Conto com a dedicação de vocês. Bom, pessoal, então é isso, né? Eu gostaria de me despedir aqui de vocês. É, Quero que vocês tenham em mente que esse momento é muito delicado. Levem em consideração seus familiares, a saúde de vocês. Tomem muito cuidado. Nós estaremos aqui, todos os professores, e iremos nos dedicar ao máximo para garantir que vocês tenham um menor prejuízo possível diante dessa crise, diante desse momento. E vocês continuem estudando. Nós estamos falando aqui do futuro de vocês e da importância que esse futuro tem, principalmente nesse novo cenário. É, é um cenário muito atípico para todos nós, mas sabemos que ele vai passar. Se seguirmos as recomendações, certamente
Estaremos contando essa história para os nossos filhos, para os nossos netos, como uma crise superada. Eu desejo a todos uma ótima semana de estudos em todas as disciplinas, que Deus abençoe vocês, tá bom? E não esqueçam do álcool em gel. Utilizem sempre, lavem sempre as mãos, tomem muito cuidado e se precisarem sair, que seja pelo essencial, pessoal, e que vocês se protejam da melhor forma possível. Uma boa tarde para vocês, um bom dia ou boa noite. Não sei em qual momento vocês vão ver esse vídeo, mas eu espero que vocês fiquem bem, tá bom? Forte abraço, até a próxima.